do vídeo era para você conhecer a gente, né? A gente ficou tão doido em Velocitar vendo você narrando que a gente queria te conhecer e queria que você conhecesse a gente também. Então, a gente fez assim, a gente falou, não, tem que ser por vídeo. E, principalmente, quando a gente começou esse trabalho, a gente falou, não, a gente tem que arrumar o Chicão como uma fonte nossa. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Sim, perfeitamente. Porque esse fone aqui ele não tem um microfone, então eu não tenho a referência de como eu estou falando com vocês. De qualquer forma, é um prazer falar com vocês. Vocês fazem a Universidade Metodista de São Paulo, é isso? Isso, em São Bernardo. Eu estou a 20 quilômetros da Universidade Metodista de Piracicaba. Eu moro aqui em Capivari. A maioria dos meninos aqui estudam lá. Jornalismo, publicidade, propaganda, tem vários cursos. A Universidade Metodista de Piracicaba, já ouviram falar, né? Sim. Sim. Legal. Mas vamos lá. Então, vamos começar então. Queria só que você contasse um pouquinho da sua trajetória, quem é o Chicão locutor, né? Toda a carreira, o que ele fez. Bem, toda a carreira vai ser um pouco longo até para eu falar com vocês, mas é uma carreira que começou no rádio AM, no ano de 1974 a 75, eu fazia um programa noturno de rock and roll chamado Sabadão. Esse Sabadão ele era um advindo do Sábado Som. A partir daí, eu comecei a minha carreira radiofônica em AM. Depois eu comecei a trabalhar como repórter de campo em futebol. Depois de repórter de campo eu fui trabalhando também em outros eventos e comecei a apresentar os festivais de música, né, 79, 80. Essa época eu já apresentava uns festivais de música e um dia eu fui contratado para trabalhar como animador cultural do Ministério da Educação. Fiquei lá por ano até 1984 e minha carreira, quando eu cheguei, na época de 82, 83, que eu vinha para cá, para o interior de São Paulo, eu morava em Brasília, daí eu voltei para cá, eu comecei a narrar motocross, que estava vivendo o auge o motocross naquela época, e o motocross encantava todo mundo, público de 10, 20, 30 mil pessoas, todos assim numa coisa meio que rural, né? Porque as pistas eram em sítios, fazendas, em áreas afastadas das cidades e tal. E aí eu fiquei fazendo motocross por muitos anos, até 1986, 87, aí eu comecei a narrar também moto velocidade. Então, esse campo que fazia rádio ficou afastado, não fazia mais rádio, e comecei a fazer eventos de arena, que são os que eu mais faço hoje, além de trabalhar em rádio. Porque daí eu consegui conciliar rádio e final de semana as locuções de arena, os motocross, moto velocidade, e nessa de moto velocidade eu narrei muita gente e acabei fazendo aí no final dos anos 90 e 2000 o Mundial de Moto Velocidade no Rio de Janeiro, o Rio GP. Fiz todos, narrei o Valentino Rossi, campeão 2 vezes no Brasil, por uma empresa aqui do Brasil chamada Dorna. Eu trabalhei por uma empresa iniciante lá no motocross, numa empresa chamada Reação Eventos, depois Podium Eventos, do Paulo Plané Buarque. Depois eu fui trabalhando para várias empresas e em todas elas os contatos iam aumentando e eu ia fazendo eventos para cá e para lá e múltiplos eventos. Até que eu comecei a trabalhar também com jet ski, uma fase áurea do jet ski nacional, com muitos pilotos brasileiros correndo, e o jet ski também tornou-se uma realidade naquela época, anos 90, 2000 e tal. Aí, quando foi em 2002, exatamente 2002, eu fui ao carro, saí da moto aquática e fui para
as corridas de carro. Eu já tinha uma passagem pequena no kart, e daí fui para fazer a Stock Car. 2002, viu, Léo, viu, Bruno? 2002 eu comecei a fazer, então, a Stock Car. Estou lá desde 2002, fazendo a Stock Car, a Stock Light, outras categorias também. Cheguei a fazer 5 categorias numa corrida só, num final de semana, 5 categorias diferentes nos autódromos do Brasil. Aí eu diminuí todo meu trabalho em moto e comecei a carrear para o automobilismo. Então, do motociclismo para o automobilismo, para as motos aquáticas. Mas a grande coisa que aconteceu lateralmente a tudo isso foi em 1994, eu fazia umas motos indoor dentro de estádio de futebol. A gente tinha as corridas de motocross e eu recebi um convite de um senhor que está até hoje na direção técnica da São Silvestre, o Manuel Garcia Arroio. Ele é conhecido como Vasco. O Vasco, o Manuel Garcia Arroio, ele me convidou para fazer o pódio da São Silvestre, 1994. E eu fui. Topei a parada, eu falei, será que eu não vou chamar nenhum atleta de piloto, né? Já pensou, o cara tá subindo lá, brigadeiro, e eu, bem-vindo aí o piloto do Quênia e tal. Ele falou, não tem problema, você não vai atrapalhar. E eu fui. Em 1994, uma peculiaridade incrível e bastante antagônica, né? O Brasil perde a Ayrton Senna em maio, em 94, e o Brasil ganha a Copa do Mundo em junho e julho. Então, 2 momentos: a tristeza da perda de um ídolo, do Ayrton Senna, e a alegria de conquistar um campeonato mundial de futebol. E lá vou eu fazer a São Silvestre em 94. E o que aconteceu em 94? Nós estávamos num jejum de brasileiro ganhar São Silvestre. Tinha lá um Simon Chemoio, tinha alguns quenianos já chegando e fazendo sucesso. Lá vou eu, com toda a minha vontade de querer que um brasileiro chegasse na frente, né, no último dia do ano, de um ano com 2 emoções bastante diferentes. Falei, meu Deus, já pensou se dá um Brasil aí? E aquela São Silvestre lotada, era ainda à tarde, a São Silvestre era à tarde, terminava meio que no começo da noite, e a corrida era às 17 horas. Antes tinha o feminino e depois o masculino. E aí no masculino vem um menino, ele é de uma cidade de Descoberto, Minas Gerais. A cidade de Descoberto ofereceu aquele campeão de 1994, Ronaldo da Costa, que acabou depois ganhando Berlim com 2:09, 2h09, a maratona de Berlim, o Ronaldo da Costa. E a partir de 94 até hoje, eu continuo sendo convidado para fazer o pódio da São Silvestre. E é um orgulho muito grande para mim de ter esse tempo todo trabalhado em eventos tão bacanas, tão importantes. A Stock Car teve um crescimento fantástico, né, com alguns diretores que passaram por lá e que realmente implementaram e deixaram sua marca. E hoje também, com tanto profissionalismo que ela é tocada, e a gente fica muito feliz de estar podendo trabalhar nesses eventos e trabalhar com vontade. Essa que é mais, talvez, viu, Bruno e Léo Lopes, meninos aí da nossa querida faculdade metodista. É faculdade ou universidade? É universidade. Universidade Metodista de São Paulo. Eu posso dizer para vocês que ter prazer demais por aquilo que a gente gosta de fazer. Faço isso com muita tranquilidade, muito empenho, mas eu passo a viver, no momento que eu estou lá, eu passo a viver toda a emoção que a corrida precisa ter, e eu tento fazer e absorver isso para poder passar para o público, talvez, como eu passei para você, Bruno. Talvez foi isso que você sentiu e gostou de ver a minha locução, a minha narração. É porque eu começo a viver e a hora passa, porque você faz com felicidade. Acho que você percebeu na minha locução, eu faço isso de maneira muito feliz. Eu estou muito contente fazendo aquilo que eu estou fazendo,
Então, parece até que fica mais fácil, né? Eu quero transferir isso para vocês que ficam ali na arquibancada ou nas áreas especiais. Bom, Chicão, não sei se você lembra da gente, mas essa é a gente em Velocitar. Não sei se você lembra desse momento. Olha só, rapaz. Agora eu estou me lembrando de vocês. Vocês foram fazer uma foto. É mesmo. Eu lembro vocês com jaleco. Vocês foram com o Rodolfo, com o pessoal da imprensa, é isso? Isso, a gente estava à parte gravando as imagens do nosso documentário, né? E a gente foi de imprensa, nós três, né? Eu, o Bruno e o nosso outro companheiro, que é o Rian. E a gente conheceu você nessa foto. Que legal. Que a gente tem de registro daquele final de semana. E a gente te conheceu lá. Eu também já cobri a São Silvestre em uma oportunidade, que foi após a pandemia, em 21, que foi a do ano passado. Foi. Então, eu lembro de ter ouvido a sua voz ali, também naquele momento. E eu tive na etapa da Fórmula 4 em Interlagos, a primeira, não a segunda, então lembrei de você também. Em Velocitar tive esse contato um pouquinho mais próximo, por isso a gente teve a ideia de te trazer pro nosso trabalho também. E com essa vasta carreira... Você sabia, então, da São Silvestre? Vocês sabiam que eu tinha trabalhado lá? Eu sou estagiário na Secretaria de Esportes Municipal de São Paulo, então eu fui escalado para promover esse evento no ano passado. Que legal, que bom, que bom. E ali eu tenho o Marcelo Braga, você falou com ele, né, na assessoria de imprensa? Sim, o nosso querido Marcelo Braga. Sim. O Braga é um amor de pessoa também, uma pessoa fantástica que eu tenho uma adoração. O Braga trabalhava como assessor de imprensa da Stock Car também, viu? E ele faz alguns outros grandes eventos como assessor de imprensa, ele, Rodolfo, e tem gente aí muito legal na área do jornalismo, trabalhando e fazendo e cobrindo. Hoje é o Rodolfo, né? E também o Bruno Vicária. Tem uma turminha danada de boa, viu? Vocês têm aí excelentes professores e pessoas que fazem essa área jornalística. Eu tenho uma outra missão, que é continuar no rádio. Hoje eu milito num rádio aqui, numa rádio comunitária, da qual eu sou diretor da rádio já há 11 anos, ela está no ar, e há 17 ela foi pleiteada, aguardamos quase 6 anos para que ela entrasse no ar, e ela está funcionando aqui, servindo a cidade de Rafar, a cidade que eu nasci. Rafar é a cidade que nasceu a Tarsila, a pintora. Ela nasceu em Rafar, ela nasceu em Capivari, e aonde ela nasceu hoje é Rafar. E eu tenho a mesma situação dela. Eu nasci em Rafar, distrito de Capivari, e hoje Rafar é uma cidade, e a única rádio que tem lá, estamos lá. Parabéns pelo trabalho. E a curiosidade que a gente tem é como que, antes de você começar principalmente na Stock, você já acompanhava o automobilismo? Você já acompanhava o automobilismo nacional, internacional, seja na época da Fórmula 1, do Senna e tudo mais? Sim. Ou você foi entrando e sabendo conviver com aquilo, gostar e acompanhar? Não, eu acompanhava a Fórmula 1, que não tinha como, a era Senna, a gente ficar de fora. Até 1994, nós tínhamos que acompanhar Ayrton Senna. Eu acompanhava desde o Emerson Fittipaldi, tudo, e as corridas de kart que eu tinha aqui, porque o kartódromo de Itu é muito perto aqui da minha área de atuação aqui. Eu moro em Capivari e também tenho minha casa lá em Rafar e a rádio lá, que dá mais ou menos uns 7, 8 quilômetros daqui. Mas nessas andanças tinha o cartódromo de Piracicaba, tem lá o EPCA né? É CPA, né? Do Benedito Gianetti, a turma lá. Então nós tínhamos muita coisa aqui, né? Itu, Campinas, cartódromos para assistir corridas. E na época, quando muito jovem, eu participava de um torneio de kart, chamava Copa Leline Severino de kart. Essa Copa era realizada nas ruas. Era montado um kartódromo em áreas asfaltadas, que não tinha movimento, impedia-se tudo, e a corrida era na rua mesmo, né?
E eu participava disso, mas isso lá atrás, tá? Na época em que eu estava fazendo futebol. E eu adorava. Esporte a motor era a minha... Eu tinha um primo ainda que corria, um primo chamado Sidney, e ele resolveu comprar um kart e dar umas trombadas pela vida aí. E foi lá que eu comecei a gostar do esporte a motor. Mas eu não sabia que, com o passar do tempo, eu ia detestar futebol, ou pelo menos não gostar de trabalhar como repórter ou qualquer coisa no futebol, porque eu trabalhei no futebol da 2ª divisão, imagina. Ituano, Barbarense, essas coisas, contra o Capivariano aqui, eu fui repórter de campo. Vocês, jornalistas de hoje, vão lá, vai ter uma cabine, vão ficar mais ou menos atrás do gol e tal. Eu não, eu tinha que ficar perto do alambrado, era cusparada, laranjada, urina, cerveja. Essa costa aqui levou muita coisa, até eu desistir e falar, não, isso aqui não é... Teve um jogo em Leme que eu precisei sair no camburão da polícia, aquelas veraneios, porque a torcida estava enfurecida lá com o time, quebraram uma calçada portuguesa e eram aquelas pedras quadradas que voavam pelo campo. E eu, com meu radinho lá, com fio, com tudo, falei, não, isso aqui não é para gente, não, eu vou embora daqui, eu não quero mais saber disso. E acabei desistindo do futebol. E aí estava meio quieto, fazendo os outros eventos que eu estava fazendo, quando fui convidado para fazer o motocross em Indaiatuba, que hoje tem o deputado estadual Rogério Nogueira, Jorge Negrete, mas antes, paraguaio, Paraíba, vocês vão conhecer aí no motocross, um Nivanor Bernardi, eu narrei toda essa gente, todos esses grandes pilotos. Aí vocês devem estar surpresos, falar, pô, mas se você tem toda essa história lá de trás para cá, você está falando de 70 e tantos, né? Exatamente, eu tenho muitos anos nessas áreas, só na Stock Car são 21, vamos para 22, na São Silvestre são 26, 27, que é 94, a São Silvestre, faz a conta aí, tira 2020 aí, que a gente não fez, ia fazer julho de 2021 e acabamos fazendo dezembro, quer dizer, 2020 não teve. Então, menos um de 94 para cá, todas as São Silvestres e muitas corridas, viu? Eu não saberia lembrar os campeonatos que fiz como locutor de eventos. Cada um com sua peculiaridade. O público da moto é um, o público do automóvel é outro, mas todos estão em busca de que eles encontrem, e aí isso é bom para vocês no jornalismo, que eles encontrem um papo que não seja o papo de boxe, aquele papo de quem está vivendo todo dia. E eu tenho certeza que vocês não vivem todo dia o automobilismo naquelas suas profundezas, de saber aquela pecinha que move não sei o que e tal. E tudo tem que ser dito para o público espectador de maneira didática, rápida e de fácil inteligibilidade. Porque se isso acontecer, ele vai estar dentro da corrida, ele vai sentar no carro. E o público precisa sentar no carro. Às vezes você tem que ser aquele locutor não padrão, tendo aquele cuidado com as palavras. Lá vem o carro azulzinho do Alan Kodair, não é? Lá vem o carro do Rubinho Barrichello ali, ó, o 111. Você joga com o número, joga com a imagem do carro, que é para o cara pegar o carro. Senão ele fica vendo o carro passar e não sabe. Olha ali para a esquerda, vai entrar embaixo da ponte, embaixo daquilo. Você localiza o público na pista. E no motocross tem muito disso. A gente dava nome para determinados saltos, né? E eu aprendi isso lá. Isso eu devo realmente ao motociclismo, de localizar o público que está na arquibancada de Interlagos, no retão, e falar, ó, na subida do café, olha ali para a esquerda, vai surgir o primeiro colocado, aqui na minha frente, na sua frente. Ou seja, eu estou direcionando o público, porque aquele que está na televisão, no YouTube, se você está narrando para esse local, você não precisa falar nada. A câmera já está ali, você vai buscar o que a câmera está mostrando. Para o público, é o que ele precisa visualizar. Senão vai passar o primeiro colocado e você não consegue
se não tiver uma técnica elaborada e mentalizar isso, você sentar lá na arquibancada com eles, você não faz com que eles assistam a corrida do jeito que precisa ser assistido. Não é uma pretensão minha, mas é uma busca que tem dado certo. Então, você olha e percebe que quem vem vindo lá é o Rubinho, entendeu? Quem está em primeiro é aquele carro assim, o assado. O segundo, o número. Tem uma série de características que são bem didáticas, assim, que você tem que passar, viu, Bruno? Viu, Léo? É isso. Bacana. Chicão, e eu queria saber, assim, você que está há quase 22 anos na Stock, né, e antes nas questões, nas corridas de moto, como que você tem visto a evolução do automobilismo brasileiro? Olha, tem evoluído muito. Nós temos tudo, né, no automobilismo evoluiu. A evolução é uma constante em todas as áreas, inclusive no motociclismo, né? Não tem mais tempo para o saudosismo. Nós já estamos com Fórmula E, nós estamos com carros de turismo cada vez mais carregando e levando consigo tecnologias importantes, mas existe sim uma fatia de mercado muito grande para aquilo que a Vicar está promovendo, que é a importação de motores e uma equalização, e deixando o campeonato mais para os pilotos, para aquele que tem mais tutano aí, seja realmente o piloto que seja o diferenciado, entendeu? Então, na Stock Car, os motores são iguais. E aí fica para o detalhe do piloto para passar as necessidades ali para o chefe de equipe dos acertos que são possíveis. Não é? Então, há uma paridade, há uma igualdade de condições, onde todo mundo tem armas e onde todo mundo pode competir dentro de um regulamento, tá, que seja mais equânime, um regulamento que seja mais possível. Aquela história de que tem muito dinheiro também pode acontecer, porque ele vai ter uma estrutura melhor de equipe. Mas o aparelho que está na mão dele, e ele sendo um piloto, e a Stock Car tem mostrado muito isso, são muitos os ganhadores, e não tem aquele cara que é o bonzão, né? Você vê que o Rubinho pena lá com os meninos, tem uns meninos aí que vão lá e dão um show. É isso que mostra que uma categoria ela não está preparada para quem tem mais dinheiro. E isso tem acontecido na Fórmula 1, e a gente vê que tem o ator principal, a atriz principal, sei lá, e o pessoal que é coadjuvante, mas bem lá atrás, que vem com letrinhas de grande elenco, né? Não, a Stock Car não tem grande elenco, não. A Stock Car tem um grande elenco que faz parte do primeiro time. Então, é muito comum. Agora, recentemente, o Lapena ganhou uma corrida. O Lapena, que andou de Fórmula, andou de tudo. Eu narrei o Lapena na Fórmula Renault, né? Eu narrei o Lapena em outras. E ele vinha em categorias. Os meninos da Stock Series, hoje chamado de Stock Series, era Stock Light, né? Nós temos Felipe Fraga, Marquinhos, o próprio Camilo. Esse pessoal veio subindo com a evolução dos carros. Saiu de um carro lá light para começar a correr numa categoria de importância como tem a visibilidade também da Stock Car. Então, você tem que selecionar. E os equipamentos que, obviamente, quem tem um bom patrocinador vai ter um box melhor, um engenheiro melhor, alguém que possa receber dele e dar para ele uma condição melhor. Mas que os carros que estão nas mãos deles, são todos vindos de uma mesma motorização, entendeu? Do mesmo equilíbrio. E aí você me perguntou se há uma evolução. Claro, sempre. Nós temos, desde a saída lá dos Opalões para os Ômegas, para os Astras, para os carros que a gente viu, para 5 categorias que já chegamos a ter na Stock Car, né? Tivemos Chevrolet, tivemos Peugeot, Mitsubishi, enfim, estavam todas aquelas marcas lá. Mas o motor, o coração,
que bate ali dentro é um só. E está acontecendo isso também no Turismo Nacional. Tem uma categoria lá, Turismo Nacional Pro, com motores iguais agora que a Vicar está fazendo isso. Enfim, há um pensamento de que a gente precisa fazer mesmo é competição. Competição para valer. Não adianta aquele filho do riquinho, entendeu? Do papai rico lá, não sei o que pode manter uma equipe, ele vai lá e ganha todas. E você vai assistir uma competição que, mesmo tendo um menino lá que não tem tantas posses, mas é um belo de um piloto, ele vai oferecer um espetáculo bonito. O cara é bom. Você viu o que fez o argentino aí. Você estava lá, não estava no Velocitar? A última, né? Foi a última ou foi a anterior? A última. Fez a última. Setembro, se eu não me engano. Isso. Você viu o que o menino chegou na quinta, treinou, tal, pegou e mandou bala. Ou seja, você vê que o cara que tem tutano, que eu falei assim, que tem talento e que anda, ele tinha só aquela data para correr no Velocitar. E balançou o coreto lá. Os pilotos brasileiros viram nele e acabam se espelhando. No motocross, nós tivemos uma época em que eu trabalhava com os cigarros, as marcas mais famosas, o Hollywood, a Marlboro trazia pilotos dos Estados Unidos, da Inglaterra, mas da França, da Espanha, o Rodelias, da França também, e Rodney Smith, Kenny Kalon. Eu narrei toda essa turma do Hollywood Motocross. E podia, né? Cigarro queria fazer sua marca ficar mais famosa. E a gente viu os brasileiros muito bravos, mas houve uma evolução grande dos pilotos, porque a gente não podia sair. Ainda não podemos, né? Tem muito piloto que, para fazer uma carreira internacional, precisa ralar muito. E é muito caro isso para ele. Mas eu digo para vocês que pilotos brasileiros saem daqui para uma carreira internacional e eles acabam... Olha, nós temos uma produção de pilotos. Nós conseguimos formar pilotos para o mundo. Você vê agora o que aconteceu no Mundial de Kart, né? Com a vitória do pessoal lá do Mundial de Kart, o Drogovic. A gente viu também agora o Matheus Morgado, Mundial de Kart, campeão mundial de kart. E na Fórmula 2, desculpe, eu estava confundindo o Morgado com o Felipe Drogovic. Mas o que aconteceu é isso. 2 pilotos numa semana, um campeão mundial de Fórmula 2 e um campeão mundial de kart. Isso é só para dar um exemplo. E eles já estavam lá, vice, não sei o quê, tal, fazendo uma temporada brilhante. Nós estamos sempre trazendo pilotos. O que falta realmente é uma organização melhor aqui dentro para que patrocinadores acreditem e que eles possam fazer uma carreira internacional, que nós vamos ter muita estrela brasileira brilhando lá fora. E já tem, né? Tem o pessoal do Fittipaldi, tem uma turma aí correndo por fora, logo, logo devem estar. E hoje, infelizmente, nós não temos ninguém na Fórmula 1. A evolução dos carros no Brasil, finalizando a sua pergunta, ela é muito e constante, sempre. O automobilismo está sempre se oxigenando, porque se ele parar ou ficar naquela, ele não consegue chegar ao que chegou a Stock Car. 43 anos, já saiu o calendário agora, da 43ª edição, ou 43º campeonato. Imagine no mundo, quem é que tem 43 anos de existência? A Stock Car tem. É um orgulho para a gente estar fazendo quase que metade disso. E é muito emocionante, sinceramente, eu fico muito feliz disso. Falar disso também. Chicão, você está há muito tempo na Stock e falando sobre automobilismo, o que você achou da Fórmula 4, que é uma nova categoria do automobilismo nacional? Você também narra muito bem a Fórmula 4, os meninos gostam muito de você também lá no meio do GP e tal. O que você achou dessa nova categoria que veio para somar? Você acha mesmo que vai somar e tem totais condições de, na sua opinião, prosseguir para os próximos anos e assim o Brasil ter mais pilotos no cenário nacional e também internacional? Eu narrava a Fórmula 3 sul-americana no Brasil.
Tinha pilotos da Argentina e pilotos brasileiros. Então, narrei muito a Fórmula 3, porque ela era anexada às corridas da Stock Car. E eu vi essa categoria definhando, eu vi ela acabando. Chegou uma época lá que tinha 4, 5 carros e parava todos lá, quebrava, que foi essa falta de evolução que vocês falaram aí. Parece que houve uma falta de investimento nessa área na Fórmula 3. Mas muitos pilotos passaram pela Fórmula 3, e eu narrei o Nelsinho na Fórmula 3, o de Grassi. Olha, tem um monte de piloto que eu narrei aí, eu não saberia dizer, porque minha cabeça não é um HD aí de 2 tera. Mas eu vou contar um negócio para vocês. Eu vi muito piloto passar pela Fórmula 3 Brasil, Fórmula 3 Sul-Americana, e de repente não tinha mais. Acabou a Fórmula 3. Falei, puxa vida, como é que vai fazer com esse pessoal que sai do kart? Né? Eles vão fazer o quê? Eles ficaram correndo em Fórmula, né? Porque kart é ele ali, sentadinho, né? É monoposto. É monoposto. E eles vão ter que vir para um turismo, que é aquele carro, aquela bolha maior e tal. E eles vão ter que se adaptar ali. Alguns até conseguiram sair do kart e vir para o monoposto. Aliás, vir para o turismo. Mas faltava uma fórmula. Nós tínhamos antes a Fórmula Renault, que eu narrei também, a Bia Figueiredo, essa turma toda correndo lá na Renault. E a Bia ganhou uma prova, a única mulher no mundo que ganhou uma prova da Fórmula Renault, Bia Figueiredo. E eu narrei a Bia lá na PPD Esportes, junto com a Vicar, se uniram para promover, então, a Fórmula Renault, Copa Clio. E, enfim, eu estava até contando que o Autódromo de Santa Cruz do Sul foi inaugurado pela Fórmula Renault. Mas eu queria dizer para vocês que não tinha esse outro degrau da escada para quem sai do kartismo. Né? Para aquele menino que faz todas as etapas do kart, aí ele precisa dar um plus ali, um degrau aqui dentro do país para antes buscar uma carreira internacional. Ou tem cacife para ir para fora, ou não tinha. A Fórmula 3 acabou e o Brasil ficou sem esse degrau. Mas houve aí, por parte da Vicar, com todos os seus engenheiros chamados para fazer isso. Tem até um filme, eu até gostaria que vocês falassem, com o Gastão Fraguas. Eu acho que até eu passei para o Bruno aí, os contatos do Gastão. Fale com ele, porque ele é campeão mundial de kart. Ele, o Rubens Carrapatoso, meu amigo Carrapa também. Fale com eles. Eles foram aqueles que, junto com o Enzo, com o pessoal lá da Vicar, fizeram a primeira concepção e foram buscar know-how, foram buscar toda a formatação do carro para chegar num protótipo, para chegar num começo de competição, verificação de pneus, motorização. Gente, isso foi um parto, uma coisa bonita, a construção de uma Fórmula 4 made in Brasil. Não, mas vocês foram buscar o apoio de engenheiros italianos. Mas você tem que buscar conhecimento aonde tem, não é verdade? Para trazer e embarcar junto com aquilo que você tem de know-how. E esses meninos fizeram um trabalho maravilhoso. Podem ter certeza, a Fórmula 4 é uma realidade agora, ela vai realmente se ampliar, porque é muita tecnologia. Eles estão, se vocês assistirem o filme da concepção, eu fui vendo e passa, a Vicar pode até oferecer isso para vocês. Mas acho legal demais até que vocês conversem com esses meninos engenheiros. Eu estou citando 2, porque 2 são campeões mundiais de kart. Tá? O Rubens Carrapatoso e o Gastão Fraguas. Eles que se debruçaram nesse projeto, junto com o pessoal da Vicar e alguns engenheiros da parte da Pirelli, na questão do... Olha, os testes foram os mais duros possíveis. Então, nós temos um produto, o piloto de Fórmula 4 vai sair para uma Fórmula 3 inglesa ou uma Fórmula 3 europeia, que vai ser uma escola maravilhosa. Então, vamos ter o kart e vamos ter a Fórmula 4 Brasil
BRB, como ela é chamada, né? Fórmula 4 Brasil BRB, que foi uma tacada certeira da Vicar. Para quem sai do kart, é realmente o degrau. Bacana demais, Chicão. Eu acho que uma das últimas perguntas aqui que a gente estava fazendo do roteiro, a gente vê que você tem bastante experiência, principalmente na estoque. Eu queria que você contasse algumas histórias, sei lá, engraçadas ou inusitadas aqui que você lembra nesses quase 22 anos que você tem. Tem muita história, né? Tem muita história para contar. Cada momento é bonito. Tem algumas coisas que a gente... O final de campeonato, a disputa do troféu do milhão. Você vê que coisa mais interessante. O Camilo, ele não tem um campeonato, mas ele tem 3 milhões conquistados na pista, cara. O que é que você vai falar para um cara desse? Ele disputou um prêmio muito importante, mas ele não tem aquele título importante. Estou com um probleminha na bateria aqui. Se acabar, acabou, tá, gente? Então, o Camilo tem 3 milhões conquistados e não tem o título conquistado, né? O que é uma coisa interessante também. Outra é $1 milhão conquistado pelo Valdeno Brito. O Chico Serra ganhando uma corrida, imediatamente o seu filho ganha a corrida também. Os dois se abraçam no pódio, como se fosse um filme. O pai abraçando o filho, o pai no profissional e o filho na Light, lá em Brasília, alguns anos atrás. E agora os tricampeonatos, né, que estão surgindo aí, do Ricardinho, do Daniel Serra, do Felipe Fraga, que saiu da Stock Light e ganhou. São momentos bonitos, ricos de emoção, de qualidade, realmente. A Stock Car, ela propicia isso, não tenho dúvida. Bacana demais, Chicão. Léo, você tem mais alguma pergunta para fazer? Saber se o Chicão tem algum momento assim que ele acha especial para a carreira dele dentro da Stock. São 20 anos, é claro que você Sim. coleciona momentos importantes. Então, Sim. você tem algum momento especial da sua carreira que você acha que foi marcante para você? Não sei, em alguma prova especial, ou a primeira corrida que você teve, a última, algum momento que te marcou realmente, ou se foi mais que um? Eu tenho muito esforço assim para tentar me jogar bastante e viver bastante aquele momento da minha locução, da minha narração. E ali sempre muito tenso, às vezes você trabalha com horário, com tudo, né? Mas os momentos importantes que a carreira me ofereceu é levar meu filho, minha esposa, para ver que minha esposa não me acompanha muito por conta das viagens, mas uma hora ou outra você levar a família para ver o que está acontecendo. E você vê que você se dedicou de tal forma que eles saíram lá emocionados, alguns parentes que às vezes me veem por aí, e vê o trabalho que a gente faz. Então, anonimamente, você vai levando a sua carreira à frente, dedicando o seu trabalho e tentando fazer isso com a maior dignidade. Eu agradeço muito a uma grande pessoa chamada Wanda Camacho, o Carlos Coll, agora o Giulianelli. Tem tantas pessoas importantes na nossa carreira que eu vou pecar aqui de citar, mas esses, assim, especialmente, que acreditaram no meu trabalho. Então, eu sou muito grato a todas essas pessoas. Então, ninguém faz nada sozinho. E tem uma equipe maravilhosa do Som da Ilha, que não é meu som, todo mundo pensa que é meu, né? Mas eles trabalham tão em consonância com a gente que eu acabo sendo grato para todos eles. Ninguém é feliz sozinho, tá? Isso fica para vocês aí também. Mas eu sou muito grato a esse time de pessoas que assessoram, que nos dão informação, como o Rodolfo, como o Braga e outros que passaram pela Vicar. A gente tem sempre um desdobramento e tenta entregar o melhor de nós em cada uma das nossas ações, em cada uma de nossas provas. Eu posso dizer para vocês que os momentos são muitos, muitos. A primeira São Silvestre a gente nunca esquece, e ainda dá tudo certo de ganhar um brasileiro, não é? A gente vê pilotos nossos fazendo bonito, como o tal Felipe Fraga e outros fora. Então, eu fico feliz por isso.
por ver a evolução das pessoas que estão conosco. É muito legal. Você tem alguma prova favorita da Stock, seja Interlagos, Velocitar, Santa Cruz do Sul, algum autódromo é especial para você? E você tem Olha, alguma narração também que te marcou? Alguma narração que você fez? Nossa, aqui eu brilhei nessa narração, de tão emocionante. Olha, autódromos que eu gostei muito e gosto ainda estão, hoje não tem mais, o Jacarepaguá, autódromo do Rio de Janeiro, que hoje transformou lá no Centro Olímpico, Curitiba, que foi destruído, e Brasília, que está sendo reconstruído. Mas o grande berço é Interlagos, realmente, quando lota, arrepia, arrepia, arrepia. Inaugurações de autódromos que a gente já fez por aí, enfim, a preferência minha era por Interlagos, Rio de Janeiro e Brasília, né? E agora Goiânia. Goiânia é um autódromo fantástico. Adoro Goiânia, a próxima etapa vai ser lá. É bom trabalhar lá, o público é bacana, aquele gramadão é lindo. Enfim, nós temos autódromos em todo local. Todo local que vai muita gente, eu estou feliz. Eu estou feliz. E então, narração, Chicão, você tem alguma? A narração? Tem pegas incríveis que eu fiz por aí, não dá para pensar uma não, viu, Léo? Eu vou dizer a corrida do milhão, que o Kaká ia ganhar e não ganhou. Pronto, $1 milhão. Ele perdeu para o Valdeno. Kaká Bueno ia ganhar, e eu estava lá, cara, vai dar Kaká no Rio de Janeiro, Kaká Bueno ganhando, entendeu? É jogar o sapo na água, ou não é? E ele vinha para ganhar, e no fim dá um problema, e acaba o Valdeno Brito sendo o único ganhador de $1 milhão numa corrida, exatamente no Rio de Janeiro. Essa é uma das, né? Tem outras que eu me lembro de pegas assim maravilhosos, pegas que ficam para o final, e eu me esguelo todo lá, porque quem é que não se sensibiliza? Você vem vindo em cima do carro do cara e o cara começa a oferecer para você uma série de emoções ali que não estavam no programa, né? Aliás, nada está no programa. E aí você começa a vibrar, né? Eu não tenho assim, viu, Léo? Você sabe que eu preciso começar a recapitular isso, dar uma olhada lá no álbum do Milton Alves, que guardou tudo isso em números, para eu lembrar de alguma chegada maior para fazer isso também. Mas eu acho que todas são importantes, algumas delas como a corrida do milhão, algumas mais preocupantes, o resto está marcado por isso. Tá aí. Bom, Chicão, eu acho que é isso, tá bom? Você falou que a sua bateria estava acabando, a minha também tá agora. Tá mesmo, a minha tá quase, eu tô sem tomada aqui. Eu tô sem tomada, Eu de verdade virei um fã mesmo seu, adorei a narração que você fez, assim. Ih, acho que caiu? Deu uma caidinha. Vamos ver se ele recarrega de novo. Ou senão acabou mesmo. Não, daqui eu já encerro.